Olá, está começando mais um Conexões. Eu sou a Camila Maia, de cabelos escuros e longos, olhos também escuros. Visto uma roupa cinza e estou sentada aqui na redação da TV UFG. Atrás de mim, algumas mesas, cadeiras e computadores. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Weber Flávio. Ele é um homem de pele clara, com poucos cabelos castanhos, óculos e uma barba. Muito obrigada pela sua presença, viu, Weber? Bom, e você pode assistir a TV UFG no sinal aberto, no 15.1, na NET Goiânia, no 21, pelo site da TV UFG, pelo aplicativo que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android, ou pelo canal da TV no YouTube. E o nosso assunto hoje é o mercado de trabalho no Brasil, já que 1º de maio é Dia do Trabalhador. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem quase 98 milhões de trabalhadores ocupados. Apenas no primeiro trimestre de 38 milhões são informais, ou seja, pessoas que não têm carteira de trabalho assinada. Dessa maneira, a taxa de informalidade chega a 39%. Por outro lado, o desemprego atinge mais de 8% da população no Brasil, e isso representa mais de 9 milhões de pessoas. E nesse cenário nós vamos conversar a respeito do desemprego, também sobre informalidade e as recentes reformas na área trabalhista. E eu conto com a participação de 2 convidados. O primeiro deles é Túlio Macedo, juiz do trabalho do Tribunal Regional do... Olá, Túlio, muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo aqui. Oi, Camila, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde também ao Marco André. Sou homem branco, cabelos pretos, estou usando óculos e terno e gravata, terno cinza claro. Obrigada, Túlio, muito bom contar com o senhor aqui. Também convido para essa conversa o Marco André Carvalho, que é advogado trabalhista. Também muito obrigada pela sua presença, Marco, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Camila, obrigado por poder participar aqui hoje com o Túlio, e com o Diego e com você. Eu sou um advogado negro de barba e cabelo curto, que estou dentro do escritório que montei aqui em casa, e ao fundo tem algumas estantes com alguns livros e alguns quadros. Tá certo. Bom, para a gente começar, queria falar de uma forma mais geral sobre o mercado de trabalho. Túlio, pensando nesses dados do IBGE, né? Tanto de pessoas empregadas, dentro dessas pessoas uma parcela muito expressiva de informais, ainda um número razoavelmente alto de pessoas desempregadas, isso sem contar com aqueles desalentados, né, que são pessoas que não procuram mais empregos, muitas vezes por terem desistido, né, de procurar durante tanto tempo. Queria que você fizesse uma análise geral aí desse cenário, o que representam esses números, né, principalmente para a Justiça do Trabalho também. Tá certo, Camila. Olha, a quantidade de informais, como você bem ressaltou nos seus dados, é muito grande no Brasil. Mas isso não é uma característica típica nossa, né? Se for olhar os nossos vizinhos latino-americanos, todos mantêm mais ou menos essa mesma taxa de informalidade. Quando a gente compara com os países considerados desenvolvidos, especialmente os países escandinavos, a taxa de informalidade cai a níveis muito baixos. A minha pesquisa de doutorado, né, nós pontuamos isso, uma das grandes causas para todas essas questões é a dificuldade de reconhecimento, de inserção desses trabalhadores no mercado formalizado. Agora, o que é preciso a gente deixar aqui muito bem claro para evitar as tão propagadas e difundidas fake news, é que essa quantidade de informais não está atrelado ao vulgo, né, a outra fake news, de que a legislação nossa trabalhista ela é muito protetiva. Né? Então, esse tipo de premissa parte do pressuposto de que quanto mais direitos nós temos reconhecidos, menos formalizados nós teríamos. Mas isso é uma premissa completamente falsa. Acreditar nisso é a mesma história de a gente ter acreditado na questão das passagens aéreas, que o preço das passagens aéreas vai diminuir se nós tirarmos a cobrança de bagagens. Então, quando a gente acredita que se diminuirmos os direitos trabalhistas, por exemplo, eliminarmos o 13º ou o FGTS,
a quantidade de formalizados vai aumentar. Isso não existe. Tá? Não foi assim que os países que hoje têm uma taxa bem maior de formalizados conseguiu inserir todos os seus trabalhadores, ou a grande parte deles, no sistema de proteção social que a legislação traz para nós. Então, nós temos que buscar outras alternativas que não a diminuição da proteção que nós já conseguimos conquistar a duras penas, né? Marco, quero a sua análise também. O Túlio já tocou em alguns pontos que a gente vai falar um pouco, né, da redução de direitos, dessa ideia de que o trabalhador precisa pensar se ele quer um trabalho ou se ele quer direitos, que a gente já ouviu alguns políticos, inclusive, citando. Queria que você fizesse a sua análise também a respeito do nosso cenário hoje no mercado de trabalho. Eu acho muito importante a gente deixar claro esse tipo de situação, porque às vezes a gente vê alguns políticos, alguns demagogos aparecerem nas mídias e redes sociais atacando os direitos sociais, em especial a CLT, que agora no dia 1º de maio de 2023 fez 80 anos. E a gente não pode esquecer que os direitos apresentados ali são os direitos básicos do trabalhador, né? Então, a gente não pode ter nenhum tipo de relação de desenvolvimento econômico saudável e pensado socialmente em detrimento das relações mais básicas de direito aos trabalhadores. É sobre isso que a gente tem que basilar toda e qualquer política pública e entendimento possível de como a gente consegue gerar mais emprego e, obviamente, mais renda. Bom, e a gente até já discutiu isso, né, Marco? Da questão do trabalho, bem destacaram vocês. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão. O que representa um mercado de trabalho como o brasileiro em que há uma informação que isso pode representar para o nosso desenvolvimento, né, e também para os direitos dos trabalhadores? O Túlio, o juiz Túlio destacou que nos países mais desenvolvidos há uma diferença muito gritante em relação a nós, né? Há mais trabalhadores formais. O que isso mostra da nossa organização trabalhista? Mostra que a grande parte desses trabalhadores que estão vinculados a um discurso fortemente ideológico de que, em razão da ausência de possibilidade de vinculação ao mercado de trabalho formal, eles se vinculem a outras possibilidades. São vários trabalhadores, inclusive trabalhadores de aplicativo, né? E esse discurso ideológico que é apresentado, ele é um discurso perigoso, porque dá a ideia de que é ao trabalhador incumbido todas as ferramentas e soluções possíveis do seu desenvolvimento pessoal e econômico. Só cabe ao trabalhador, ele só não consegue ser aquilo que ele quer, ele só não consegue ter a estabilidade financeira almejada, porque é ele quem não se esforça, quem não acorda mais cedo, quem não investe mais. E a lógica, na verdade, é perceber que esse trabalhador precarizado, que já está fora do arcabouço social mínimo de direitos sociais, ele tem ainda uma segunda carga de se culpar por aquilo que ele não consegue, né? Sendo que a verdade é que a gente tem que ver, como o juiz Túlio falou, de uma forma macroeconômica, percebendo os nossos vizinhos e percebendo também que não há possibilidade de um crescimento de mercado de trabalho sem um desenvolvimento de políticas sociais e econômicas, de fato, visando esse objetivo. Bom, queria voltar a palavra então para o juiz Túlio, juiz, em respeito a essa informalidade. Muitas vezes parece a ideia do empreendedorismo, né? Eu não terei direitos, entre muitas aspas, né? Não terei uma carteira assinada, mas eu serei empreendedor, eu poderei crescer de outra maneira, eu serei meu próprio chefe, mas esbarra numa questão de muitas vezes o trabalhador não ter um seguro quando fica doente, né? Ter que investir numa previdência privada, muitas vezes, porque senão não terá aposentadoria na frente. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o que ocorre por opção própria ou porque foi o serviço que conseguiu encontrar no momento. Camila, eu vou pedir só repetir o final da pergunta, porque o áudio deu uma travadinha. Perdão, nossa internet não está muito boa hoje, peço perdão novamente aos espectadores e ao juiz. Só para o senhor falar um pouquinho do que perde o trabalhador, né? Que direitos esse trabalhador
não tem assegurados ao optar ou ser levado a optar por um trabalho informal? Sim. Camila, olha, quando a gente fala do trabalho informal, né, o que o trabalhador tem que ter em mente? Ele está fora, está excluído de qualquer sistema de proteção social. Então, o primeiro ponto que nós vemos é o INSS. Se a pessoa se acidentar, ela não vai poder ser afastada para receber um auxílio acidente do INSS. Se a pessoa adoecer, ela não vai poder se afastar do trabalho para receber o auxílio doença. Esse é um primeiro ponto. Fora os outros sistemas que nós temos todos, por exemplo, também, além do INSS, o sistema trabalhista. Ao final de um ano ou dois de trabalho, esse trabalhador que está na informalidade não vai poder utilizar o seu FGTS. Não vai ter direito ao 13º, às férias remuneradas, que o trabalhador informal sempre está afastado disso. Agora, a gente não pode associar aí o trabalho informal com o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é um ponto positivo? Claro que é. Né? A sociedade tem os seus instrumentos, né? Os seus institutos que ajudam, que incentivam, que apoiam os microempreendedores. Tem e deve continuar tendo, né? Porque a pessoa tem que ter a opção se ela vai querer se lançar no mercado como um pequeno empreendedor ou como um trabalhador carteira assinada. Então, aí vai do trabalhador, vai da opção dele. O nosso discurso, as nossas pesquisas sempre vão nos sistemas, em qual sentido? De que, se a pessoa quiser procurar o emprego, né, ela vai ter o emprego, ela vai conseguir acessar o emprego que ela quiser, com toda a proteção que a legislação pode fornecer a ela, toda essa proteção. E eu não falo que é uma proteção apenas nacional, né? O Brasil tem inúmeros compromissos internacionais que ele assumiu, no sentido de proteger o trabalhador e a sua família. Então, como o doutor Marco André trouxe aqui, olha, colocou muito bem a questão, a CLT está sendo comemorada agora os 80 anos de vigência da CLT, e já vimos muitos discursos, né, de que a CLT é atrasada, não protege tanto o trabalhador, uma coisa da década de 40. Né? De fato, ela foi publicada a primeira vez em 1943, mas ela sofreu inúmeras alterações, né? E a maior delas, e não parou por aí, foi em 2017 com a reforma. Então, a CLT que nós tínhamos em 43 não é a mesma que nós temos hoje. Ela vem sendo alterada justamente para tentar colocar dentro do sistema de proteção social um número maior de trabalhadores. É que as mudanças que o país vem enfrentando, né, no seu mercado de trabalho e na economia são muito mais à frente do que as mudanças que nós conseguimos incorporar na CLT. E aí já vou deixar, não sei se eu estou me antecipando, mas aí depois o doutor Marco André até fala nisso, né? A Camila apontou a questão dos aplicativos. Vários projetos no Congresso hoje estão trazendo aí o projeto de lei para tentar regulamentar o trabalho prestado por meio de aplicativos. Né? A maioria deles vai tentar encaixar o trabalhador aplicativo no sistema da CLT como empregado ou no sistema de profissional liberal. Hoje, como não existe lei nenhuma regulamentando, eles são tratados como profissionais liberais. Então, qual é a proteção que eles têm do nosso todo sistema social de proteção? Zero proteção. Eles vão ter algum tipo de proteção se o trabalhador por aplicativo, por vontade própria, quiser descontar uma parte dos seus ganhos e colocar no INSS. Né? Mas aí, qual é a linha que a gente sempre Túlio, sugiro, não estou aqui utilizando, né, a palavra da magistratura como um todo, usar a minha opinião pessoal como pesquisador da área do direito e como magistrado. Né? Temos que criar um caminho, um caminho no meio sentido, no meio termo. Nem é empregado e nem profissional liberal, mas garantindo direitos mínimos a esses trabalhadores. Como faremos isso? Aí fica com os congressistas, né, que estão sendo pagos e muito bem pagos para isso, para identificar quais são os melhores caminhos para esses trabalhadores de aplicativos. Tá certo? Mas esse é o ponto que geralmente eu norteio a minha fala e as minhas pesquisas, Camila. Uhum. Marco, a gente discutiu há alguns anos a uberização do trabalho, né? E isso, acredito que foi junto com a reforma trabalhista, ou um pouco depois, agora eu não vou me lembrar exatamente a data, acho que um pouquinho depois da reforma
trabalhista. A gente já vinha falando dessas questões, né, do aumento de pessoas que trabalhavam com aplicativo durante a pandemia. A gente viu como muitas dessas pessoas ficaram, né, desassistidas por terem que continuar trabalhando num período pandêmico, né, em que quem é trabalhador formal muitas vezes conseguiu ficar em casa, né, conseguiu ter algum tipo de benefício que pudesse ficar em casa. E até pensando nessa semana, né, do trabalhador, na terça-feira houve uma manifestação de trabalhadores de aplicativos em Goiânia, reivindicando algumas questões. Como é que você vê isso, Marco? Essa categoria tem se unido mais, ela tem pensado mais em direito? A gente vê o movimento dos entregadores em São Paulo, né, muito forte atualmente, os entregadores de aplicativo. Essa categoria está se repensando também nesse momento de busca por mais direitos? Sim, Camila, é uma categoria muito vívida, ela é uma categoria também que se apresenta com uma gama de trabalhadores gigantescas, que vão inclusive de engenheiros a pessoas que acabaram de se formar ou que nem se formaram. E sobre isso, a gente também tem a noção de que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele já tá organizando um grupo de estudos também, junto com essas medidas que estão no Congresso, para tentar regulamentar um arcabouço legal, umas regras mínimas para que esses trabalhadores tenham, né, esses trabalhadores de aplicativo tenham. Que, se porventura um trabalhador de uma empresa de entrega se acidenta e tem que ficar encostado um ano, esse trabalhador não vai receber absolutamente nada. Se alguém bate na moto desse trabalhador, esse trabalhador também vai ter que arcar sozinho com o pagamento. Se esse trabalhador está 16, 17 horas em cima de uma motocicleta, hoje não tem uma regulamentação. Esse trabalhador está fisicamente e mentalmente cansado em cima de um veículo em alta velocidade. Então, a gente não tem regulamentação mínima e já está demorando e muito para que essa regulamentação saia. Eu espero que agora, no primeiro semestre, seja apresentado pelo menos questões mínimas a serem asseguradas a esses trabalhadores, como, por exemplo, questões envolvendo descanso, banheiro e até mesmo a possibilidade de alguns benefícios do INSS, como seguro acidente ou como algum tipo de licença. Mas é necessário que a gente consiga regulamentar essas profissões para ontem. Uhum. E quem arcaria com essas questões seriam as empresas para quem essas pessoas prestam serviço, né? As plataformas de entrega ou os aplicativos de transporte particular, seriam elas que iriam arcar com essas questões. É o que se espera com a regulamentação, né? Que esse custo seja vinculado à empresa ou pelo menos dividido entre empresa e trabalhador. Mas a gente ainda não tem a certeza porque ainda não foi feito o texto pelo atual governo. Mas é que sim, pelo menos isso seja feito e que esses trabalhadores consigam ter um mínimo de dignidade enquanto tentam ganhar o seu sustento. Bom, para a gente finalizar esse bloco, vou passar uma pergunta para o juiz Túlio, que com certeza vai nortear o nosso próximo bloco, que tem muitas questões que a gente vai falar sobre isso, a respeito da reforma trabalhista, doutor Túlio. Queria que o senhor falasse qual é a análise que o senhor faz, né, desses 5 primeiros anos, né, de reforma trabalhista, reforma de 2017, a gente está ainda no comecinho de 2023, né, que colocou a possibilidade de negociação maior, né, de flexibilidade maior em relação a alguns acordos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual que é a visão do senhor em relação a essa reforma? Ela melhorou o mercado de trabalho? Ela precisa ser aprimorada? Ela precisa incluir outras categorias? Ela precisa ser revista? O que o senhor acha? Camila, olha, já respondi essa pergunta algumas outras vezes, lógico que não por você, né? Porque é a primeira vez que nós estamos aqui conversando, mas em outras entrevistas, eu sempre gosto de responder essa questão sobre a minha avaliação a respeito da reforma em 3 partes, né? Porque a reforma ela alterou aí mais de 100 artigos da CLT. Foram muitas alterações. E eu divido essas alterações na parte do direito individual do trabalho, na parte do direito processual do trabalho, na parte do direito coletivo do trabalho, que é a parte sindical. No âmbito do direito individual, que é a relação trabalhador-empregador, a reforma ela veio expressamente para diminuir os direitos dos trabalhadores.
Nós podemos citar aqui inúmeros direitos que foram retirados do trabalhador ao final de 2017. Do ponto de vista do processo de trabalho, eu não critico as alterações que vieram, né, porque uma das grandes alterações foi a instituição dos honorários sucumbenciais para a parte que precisasse contratar um advogado para ajuizar a ação da Justiça do Trabalho, a questão dos honorários periciais. Então, todos esses pontos, essas alterações, eu achei foram válidas, né? Aí, o único ponto negativo é que o trabalhador parece estar, né? Na verdade é um sentimento nosso pelos números, ficou com medo de ajuizar a ação na Justiça do Trabalho, que houve uma queda significativa no número de ações ajuizadas. Mas o Supremo Tribunal Federal já tivemos um julgamento recente para mostrar o entendimento a respeito da gratuidade da justiça, né? E eu acredito que agora, com esse entendimento mais amplo que o Supremo deu, os trabalhadores possam perder o medo. Porque a Justiça do Trabalho não foi feita para colocar medo nem no trabalhador, nem no empregador. Na verdade, se o trabalhador está se sentindo violado nos seus direitos, ele tem que buscar a Justiça do Trabalho. E o empregador também, isso é muito importante ser dito aqui, viu, Camila, que a Justiça do Trabalho ela está aberta para o trabalhador e para o empregador. Nenhum dos dois lados tem que ter medo de acionar e de buscar a Justiça do Trabalho quando eles fizeram o procedimento correto. E o último ponto, a parte da sindical, Camila, foram várias as alterações, mas eu acredito que a reforma não teve a coragem de entrar no mérito, né, do sistema sindical brasileiro, que não poderia ser feita essa alteração por meio da reforma, por meio de lei ordinária, deveria ser feito por meio de alteração da Constituição Federal. Então, a mudança, né, de base estrutural que nós precisávamos no campo sindical, a reforma trabalhista não teve coragem de fazer. Né, talvez porque o governo não tivesse o apoio necessário para alterar, né, o sistema nosso de unicidade sindical para outro modelo sindical, mas a principal mudança estrutural, né, de base que nós precisávamos no campo do direito sindical não foi feito pela reforma, né? Foram algumas alterações ali para falar que alguns acordos prevalecem sobre a legislação, também uma redação muito ruim da lei, né? Tiraram lá a obrigatoriedade da contribuição sindical, que eu nunca concordei com essa cobrança, mas da forma que foi feita a alteração foi equivocada, e o Supremo agora, semana passada, né, acho que resolveu essa situação com a questão da contribuição assistencial sendo obrigada a ser cobrada dos trabalhadores, mesmo que eles não estejam sindicalizados, mas lógico de que garantindo ao trabalhador o direito de oposição. Então, as alterações do direito sindical vieram, mas a estrutura do modelo sindical nosso não foi alterada. Poderíamos ter avançado muito mais, mas não avançamos na parte de direito sindical. Então, esse é o meu balanço, assim, bem resumido, das 3 áreas da reforma de 2017. Daqui a pouco vou passar a palavra para o Marco André também para fazer essa análise, mas claro que a gente vai pontuar cada uma dessas vertentes e também falar um pouco mais da Justiça do Trabalho no próximo bloco, para que o nosso espectador entenda, né, o que são essas mudanças, o que interfere na vida dele, principalmente em relação à Justiça do Trabalho, né, que esse é um ponto que eu também queria tocar, de redução, né, das ações ajuizadas, desse receio do trabalhador, e a Justiça do Trabalho sempre foi vista, né, como uma das instâncias no Brasil que geralmente garantia, né, o direito do trabalhador. Tem essa frase, né, das instâncias que funcionava bem no Brasil. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Espero que você que está nos acompanhando continue nos assistindo, que o nosso intervalo é bem rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta com Conexões de hoje, que fala sobre o mercado de trabalho. Nós estamos discutindo informalidade, desemprego, também reforma trabalhista, e quem está conversando com a gente desde o primeiro bloco é o juiz do trabalho, Túlio Macedo, que é do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, e também o Marco André Carvalho, que é advogado trabalhista. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. O Diogo se identifica como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Olá, Diogo, muito obrigada pela sua presença também aqui com a gente. Bom, como eu disse no final do bloco passado, Marco, queria a sua opinião sobre essa reforma.
o juiz Túlio Macedo dividiu em 3 vertentes diferentes. Se quiser fazer uma análise também sobre essas 3 vertentes, depois a gente vai aprofundando um pouquinho em algumas delas, né, para que o nosso público possa compreender o aprofundamento, né, a amplitude dessa reforma. Na verdade, eu achei que a resposta do Dr. Túlio foi muito completa. O que eu acho que eu posso complementar aqui na verdade, os motivos que levaram à existência da reforma trabalhista de 2017, né? E o que, de fato, a reforma trabalhista trouxe, né? Primeiro e grande fator que foi falado sobre a existência da reforma trabalhista é que, a partir da reforma trabalhista, nós teríamos uma geração maior de empregos, um número grande, exponencial de empregos iriam surgir quando a gente conseguisse enxugar, diminuir os artigos ou modificar alguns artigos que eram desnecessários na CLT. E o que a gente viu não foi bem isso. Não houve esse boom, não houve essa explosão de emprego. Houve, na verdade, uma diminuição nas ações na Justiça do Trabalho, principalmente em 2017, porque ao trabalhador foi passado essa fama de que agora, ao eventualmente entrar na Justiça do Trabalho, ao que eventualmente ele fosse litigar, ele teria que pagar uma multa, ele teria que pagar o advogado da empresa, e na verdade, não é bem assim, né? O que a gente vê com os números hoje, em especial do CAGED, é uma retomada ainda muito tímida do crescimento de empregos, mas que a gente tem que sempre ter a noção de que não é a mudança na legislação trabalhista, não é a retirada de direitos trabalhistas que vai fazer o crescimento econômico, uma retomada econômica. O que vai fazer essa retomada econômica efetiva são políticas públicas, investimentos em áreas de educação, ciência e tecnologia, indústria nacional. Não é a partir da retirada de direitos do trabalhador que se espera desenvolvimento econômico, né? Marco, já que você tocou nesse assunto da Justiça do Trabalho, o que o trabalhador tem que ficar ciente? O que essa reforma alterou em relação às ações que são ajuizadas na Justiça do Trabalho? Ele deve ficar seguro de, caso ele precise recorrer à Justiça do Trabalho, ele vai ter os seus direitos garantidos, ele vai precisar pagar algo a mais, como você mesmo citou, né, que é uma falácia em relação a isso. Só explica para a gente, para que quem estiver em casa e às vezes estiver pensando se deve ou não entrar, né, com uma ação, ficar mais ciente. Agora, com a mudança no julgamento no STF, a gente teve a retirada da aplicação de honorários sucumbenciais para o vencido, ainda que beneficiário da justiça gratuita, né? Então, só traduz isso, Marco, para gente. Eu estava tentando procurar a melhor palavra. O trabalhador que conseguir demonstrar que ele não tem o dinheiro, não consegue pagar as custas do processo, se ele, porventura, perder alguma coisa no processo, ele não vai ter que pagar em absolutamente nada para o advogado ou para a empresa do outro lado pelo qual ele está brigando na Justiça do Trabalho, pelo qual ele está litigando. Antigamente, a reforma tinha criado essa blindagem, né? Então, o STF julgou e declarou como inconstitucional. Não que o trabalhador ele não possa, ainda assim, ter que pagar alguma coisa na Justiça do Trabalho. Esse pagamento vai ocorrer se ele estiver litigando de má-fé, que é contra alguns preceitos de lei, ou se ele, porventura, não demonstrar que ele é beneficiário da justiça gratuita, e aí ele vai ter que pagar as custas no processo do trabalho, e, porventura, eventualmente, naquilo que ele for vencido, naquilo que ele perder, desde que ele não seja beneficiário da justiça gratuita. Certo. Bom, voltando a palavra para o juiz Túlio Macedo, queria que o senhor destacasse para a gente a importância do trabalho, né, da Justiça do Trabalho, a importância de ter essa instância que vai regular as relações trabalhistas e que vai auxiliar o trabalhador quando ele tem direitos, né, aí retirados, violados. E a Justiça do Trabalho também é muito importante no combate, né, a práticas abusivas como o trabalho análogo à escravidão,
Queria que o senhor destacasse um pouquinho a importância da Justiça do Trabalho no Brasil. E aí, Camila, olha, a Justiça do Trabalho, ela veio como instrumento de pacificação social. A Justiça do Trabalho foi instituída para nós eliminarmos, né, pacificarmos os conflitos que são naturais da relação de trabalho entre trabalhador e empregador. A Justiça do Trabalho existe só no Brasil? Não, na verdade essa é outra fake news, né? Hoje eu vim pronto para atacar as fake news. Olha, a Justiça do Trabalho existe em diversos países, né? Nossos vizinhos latino-americanos, vários deles aqui, Colômbia, Argentina, México, alguns países europeus como a Alemanha, né? A Justiça do Trabalho da Alemanha é idêntico ao nosso, com o Tribunal Superior, os tribunais regionais e a Vara do Trabalho. O Reino Unido também tem a Justiça do Trabalho. Então, isso é um ponto para a gente destacar aqui nessa resposta que a Camila nos fez, que a Justiça do Trabalho não existe apenas no Brasil. Segundo ponto, olha, a Justiça do Trabalho, ela é essencial porque nós, juízes do trabalho, somos especialistas em conflitos trabalhistas. Quando a gente está doente, a gente procura um médico especialista, não é isso? Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou no médico, eu vou procurar um neuro. Estou com problema no estômago, eu vou procurar um gastro. Estou com problema no meu olho, eu vou procurar um oftalmo. Se eu tenho um problema meu jurídico na minha relação de trabalho, eu vou buscar uma justiça especializada nas relações de trabalho, que é a Justiça do Trabalho. Eu não vou querer dar o meu conflito trabalhista para um clínico geral resolver. Então, este é um outro ponto que a Justiça do Trabalho é importante e vai continuar sendo importante no país. Então, eu como magistrado do trabalho, né, este ano, agora em janeiro, completei 10 anos de magistratura do trabalho. Então, como magistrado do trabalho, eu reforço aqui no programa, né, já agradecendo de antemão o convite e a participação para poder abrir esse espaço para nós nos apresentarmos. A Justiça do Trabalho está aberta para trabalhadores e para os empregadores também. Quem se sentir violado nos seus direitos deve buscar a Justiça do Trabalho. Agora, vocês vão pegar, se forem olhar os números, né, das ações, são tantos por cento de ações são julgadas favoravelmente ao trabalhador, outros tantos por cento favoravelmente ao empregador. Isso aí vai depender muito da vara do trabalho, da região em que eu estou atuando, não é? Ou não, se mudar o estado, sempre vai ter alguma variação. Agora, a Justiça do Trabalho, né, como ela tem esse perfil de resolução, de pacificação de conflito social, ela sempre vem no sentido de ser pioneira e protagonista para tentar aí combater os casos que nos chegam mais graves, que é isso que a Camila pontuou para nós. O trabalho análogo ao de escravo, as questões de assédio sexual, questões de assédio moral, né, que dispararam depois da pandemia. E, infelizmente, né, todos esses casos existem, são números crescentes, e quem está no polo ativo, né, porque quem pratica esse tipo de situação, o assédio moral, o assédio sexual, que além de ser um ilícito trabalhista, também é um ilícito criminal, é sempre o empregador ou alguém para quem ele delega poderes. Então, desse lado, a Justiça do Trabalho vai combater esse tipo de conduta. Mas quando o trabalhador erra ou comete algum erro dentro do seu contrato de trabalho, a Justiça do Trabalho também vai lá, não é, e traz a solução, a resolução deste processo contra o trabalhador. Não é, que eu não sei se é divulgado, não sei o que acontece, né? Mas dá a impressão, e os textos que nos chegam, é que a Justiça do Trabalho só condena empregador. Não existem as situações em que o trabalhador ele não é dado direito ao trabalhador. Não é que ele busca, o trabalhador ajuiza uma ação buscando uma proteção, mas a Justiça do Trabalho reconhece que naquele caso ele não tem direito algum, tá certo? Mas nessas questões todas que Camila apontou de assédio moral, assédio sexual e trabalho análogo ao de escravo, quem está praticando isso é o empregador ou alguém, né, o supervisor dele, o gerente, o coordenador, alguém a quem ele comanda. Marco, e para a gente orientar também o trabalhador que se sinta vítima de alguma dessas ações que o juiz Túlio colocou, ou assédio moral, assédio sexual, às vezes trabalho fora do horário de serviço, horas extras não remuneradas, enfim, a gente tem uma gama enorme de questões, né? Sim. E que devem, né, ser atendidas pelo
pelos empregadores. O que o trabalhador deve fazer? Ele deve juntar provas, ele deve procurar logo um advogado trabalhista para ter orientações. É bom que ele ajuize essa ação, mesmo que haja um receio de muitas vezes não encontrar emprego depois, ficar marcado, porque tem um pouco disso, né? Pelo menos na comunicação já vi muita gente dizer isso. Melhor não entrar na justiça não, porque depois não consegue emprego depois. Eu vou começar respondendo a sua pergunta ao contrário, da parte final para frente. Essa questão de falar que depois não consegue emprego depois é um pouco também de fake news, como o Dr. Túlio tem falado aí. Isso porque, se você hoje for no site da Justiça do Trabalho, com o CPF de alguém para consultar, você não vai conseguir. Diferente das outras justiças, a gente tem, dentro da Justiça do Trabalho, um mecanismo que não faz com que a gente, pessoa física ou empresa, busque para saber se aquela pessoa tem ação contra uma empresa ou outra. Especialmente para que isso não aconteça, né? E que se, porventura, um empregado não for contratado e por conta de uma questão como essa, ele deve procurar os seus direitos, ele deve procurar um advogado para falar sobre isso, porque ele não pode deixar de ser contratado em razão de ter algum tipo de ação em curso ou se já tiver tido ação contra o empregador. Isso é uma prática de assédio processual, inclusive. Quanto às questões que você levantou sobre assédio moral e assédio sexual, recentemente, inclusive, a gente teve a edição da Lei 14.457, que fala especialmente também da obrigatoriedade das empresas agora, anualmente, apresentarem cursos de orientação e aperfeiçoamento dos seus instrumentos internos de recebimento de denúncias de assédio moral e assédio sexual dentro da empresa. Essa lei foi tão importante que ela, inclusive, modificou o nome da CIPA, que agora passa, antes era Comissão Interna de Prevenção a Acidente, agora ela passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção a Acidente e Assédio. E assim, caso o trabalhador, porventura, ele passe por alguma questão de assédio, é sempre muito importante que a primeira coisa que, tanto assédio sexual quanto moral, e aí eu falo dentro do possível, né? Porque há um lapso muito grande, há uma diferença muito grande entre o assédio sexual e o assédio moral, no sentido de que, sempre que possível, ele tentar documentar toda a relação, se isso acontecer por e-mail, se acontecer com outro colega, se essa situação for gravada, se ele conseguir gravar isso, conversar com alguém, seja um colega de trabalho, seja um psicólogo, seja um profissional, tentar informar ao RH ou tentar informar a um advogado, evitar falar com o agressor sozinho, denunciar o assédio, é fundamental que isso aconteça mesmo. Inclusive, assédio sexual é crime, com prevenção de detenção. Diferente do assédio moral, o assédio sexual também precisa ser comunicado à polícia, porque é passível de detenção, né? Procurar apoio jurídico desse trabalhador, ele vai precisar, seja procurando o advogado ou o sindicato da sua categoria, ou inclusive o próprio TRT, que dentro da Justiça do Trabalho, a gente tem a possibilidade do trabalhador também demandar sozinho. É o que a gente chama de ius postulandi. O trabalhador não precisa de um advogado para demandar. É sempre importante que, se possível, ele tenha, para ter mais suporte jurídico. E, por final, o trabalhador precisa se proteger. E se proteger é denunciar e tentar levar isso o mais rápido possível para a Justiça do Trabalho, para que essas injustiças não se perpetuem com outros trabalhadores. Bom, a gente está quase chegando ao final, mas eu ainda vou direcionar uma pergunta para o juiz Túlio Macedo. Acredito que esse caso tenha sido abordado, né? Mas se estiver enganada, me perdoe, juiz. A respeito da pejotização, a gente fala, né? A criação de pessoas jurídicas para ser contratado em um emprego e um acordo entre as sobre, por exemplo, férias remuneradas, descanso remunerado, horas extras, enfim. Essa possibilidade de barganha entre o trabalhador e o empregador. Como é que isso funciona? E como é que o senhor enxerga também o aumento? Cito isso até da minha categoria, que hoje em dia, grande parte dos colegas tiveram que abrir, né, um CNPJ, ter uma pessoa de certos empregos, trocando muitas vezes a carteira assinada
pelo contrato como PJ. Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Certo, Camila. Essa utilização da PJ, né, no lugar da contratação como emprego, isso é fraude. Fraude à legislação do trabalho. É um ilícito trabalhista. E por que as pessoas, né, acabam indo por este caminho? Por conta da vantagem tributária que nós temos em cima. Então, os tributos que ela, como trabalhadora, vai ter que pagar são menores caso ela fosse contratada como empregado. E o empregador que está sujeito a PJ também, né? Então, tributos que ele vai ter que pagar é menor, e aí o empregador faz um cálculo, eu não concordo, porque ele chama, né, os direitos trabalhistas como se fossem tributos, iguais ao INSS ou qualquer outro imposto. Mas o empregador insere no seu custo os direitos trabalhistas e os demais tributos inerentes, né, vinculados à contratação do trabalhador formal. Então, as PJs todas se disseminaram no país, e isso não é um fenômeno atual, tá? Isso já vem acontecendo aí há décadas no Brasil, por conta do incentivo que nós temos tributário. Então, caso esses incentivos tributários não existissem, seria mais uma ferramenta para a gente poder aí fortalecer, né, a busca dos trabalhadores pelo emprego formal. Mas volto a dizer aqui, como o doutor Marco André nos trouxe, né? Não é apenas isso que vai resolver a questão nossa, aumentar o número de formalizados ou não. É apenas mais um elemento. Na verdade, a busca toda pelo aumento de trabalhadores formalizados, para nós tentarmos diminuir essa questão do número de PJs e dos informais, é o investimento em educação, em ciência e tecnologia, e sempre no crescimento econômico. E agora, o ponto que está sendo discutido no Congresso, mas já faz também décadas que isso não se resolve, é a reforma tributária. O nosso sistema tributário é extremamente injusto e faz ser desenvolvidas teses de que o problema nosso é a carga trabalhista ou a quantidade de direitos trabalhistas. Na verdade, é uma distorção nesse discurso, né? Porque a nossa reforma tributária não sai nunca, e quando sai é trocando 6 por meia dúzia, e depois quem paga o pato é o trabalhador que tem a carteira assinada. É isso que acontece na prática, né? Isso não é coisa de governo, tá? Isso é coisa que está se repetindo há décadas. Entra governo e sai governo, e a história é a mesma. Desculpa interromper, juiz. Imagina. Só para a gente finalizar, só para pedir uma última orientação, então, do Marco. O juiz Túlio colocou uma questão muito importante, que quando há um vínculo, está trocando uma carteira assinada para um PJ, isso pode ser configurado muitas vezes como um ato ilícito, né, que não deveria estar acontecendo. O que configura um vínculo empregatício? O que diferencia isso de um contrato com um CNPJ, né, uma pessoa jurídica? Só explica para a gente rapidinho. Claro. O que vai configurar a existência de vínculo empregatício são 4 elementos, né? O primeiro dele é que esse trabalhador desenvolva o trabalho apenas ele mesmo. O segundo deles é a presença de salário, de remuneração. O terceiro deles é a habitualidade, é o que chama a gente de previsibilidade de repetição daquela atividade. E o último, e não menos importante, é a subordinação. Aquele trabalhador está vinculado aos mandos e desmandos daquele empregador. Então, existindo esses 4 elementos, não importa a roupagem que se tente colocar, não importa aquilo que eu quero chamar. Se eu chamo peixe-boi de peixe-boi, ele, na verdade, não é peixe nem é boi. Ele é um mamífero. E aí, ele não é um empresário ou ele é um colaborador. Ele é um empregado. Então, não importa a forma como a gente apresente isso, se houver esses 4 elementos, porque a Justiça do Trabalho vai entender como fraude, e entendendo como fraude será aplicado todo o ordenamento jurídico trabalhista, dando a esse trabalhador todos os direitos básicos que foram negados a eles durante o contrato. Férias, se for o caso, terço constitucional, 13º, FGTS, aviso prévio, multa de 40% em caso de dispensa desse trabalhador e todos os outros direitos básicos que esse trabalhador conseguir comprovar na Justiça do Trabalho. Tá certo. Muito obrigada, Marco, pela sua presença aqui de novo com a gente. Sempre bom poder ouvir suas orientações. Muito obrigado pela presença aqui, pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigado, Camila.
Obrigado, Diogo. Obrigado, Túlio. Muito obrigado, TV UFG, também, por essa grande oportunidade. Muito obrigada, juiz Túlio Macedo. Seja bem-vindo, né, ao Conexão. Espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre essas questões e a TV UFG. Eu agradeço o convite, Camila, estou sempre à disposição e obrigado pelo espaço concedido aqui para nós. E a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco finaliza o nosso programa de hoje, dando algumas dicas, principalmente de capacitação profissional. Não sai daí não, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões e antes de te dar algumas dicas, eu só vou também te falar sobre como participar do nosso programa. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio pelos nossos diferentes canais. A gente tem contato com você pelas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tá vendo aqui embaixo, ó? Só procurar em qualquer uma dessas redes por TV UFG. Encontrar a gente, curtir, compartilhar, comentar o conteúdo e mandar a sua mensagem. Você também pode mandar uma mensagem direto no WhatsApp. O nosso número é o 62 99181 1406. Tá aparecendo aqui embaixo também, se você quiser tirar uma foto ou então anotar. Entre em contato com a gente para que a gente possa saber o que você gostaria de conferir aqui no Conexões. Vem agora a hora das nossas dicas nesse último bloco. O Instituto Federal de Goiás está com inscrições abertas para vários processos seletivos. São mais de 500 vagas para cursos superiores, 120 para técnicos subsequentes e 162 para técnicos integrados ao ensino médio e à educação de jovens e adultos. Essas oportunidades se dividem nas modalidades presencial e EAD, ou seja, educação à distância. Os editais estão disponíveis no site da instituição, que é o ifg.edu.br. Aparecendo aqui embaixo, ifg.edu.br. Cada seleção tem uma data específica para as inscrições. Para o vestibular, até dia 21 de maio dá para se inscrever. Para os cursos técnicos, EJA, dá para se inscrever até o dia 19 desse mês. E para os cursos subsequentes, aqueles que são feitos depois do ensino médio, você pode fazer a inscrição até o dia 18 de maio. E outra dica de capacitação do IFG também. Estão abertas as inscrições para o curso de mestrado em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade do Campus Goiânia, do Instituto Federal de Goiás. São 16 vagas, 11 para livre concorrência e 5 para ações afirmativas de inclusão e de permanência da população negra, indígena e de pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 desse mês no mesmo site que eu falei para você antes, ifg.edu.br. Podem se inscrever e participar do processo seletivo pessoas que tenham diploma do ensino médio, diploma do ensino superior, ou seja, tenham terminado, um curso de graduação, ou então que tenham uma declaração de colação de grau. Isso nas áreas indicadas, as áreas que podem fazer essa especialização, esse mestrado em tecnologia, gestão e sustentabilidade. Para fechar, uma dica sobre cultura. A 18ª Feirarte do Basileu França pode ser visitada até o próximo sábado. São 1000 peças decorativas, como cerâmicas, mosaicos e aquarelas, produzidas por alunos dos cursos da área de artes visuais. O evento é gratuito e ocorre na Galeria de Artes do Basileu França, que fica na Avenida Universitária. Os visitantes podem conferir as peças no horário seguinte, das 2 horas da tarde às 9 horas da noite. E eu me despeço de você, agradecendo a sua companhia e te convidando a continuar acompanhando a programação da TV UFG. Nosso próximo programa é na quinta-feira. Assistir na quinta, pode conferir no domingo, bem cedinho, 7 horas da manhã. Até mais!